Nesse vídeo, nós vamos falar de um tema muito importante, que é uma introdução ao magnetismo mental. Bom, aqui a área do magnetismo mental, ela é muito ampla, é imensa. Na verdade, nós estamos no começo, nos pródromos dessa grande ciência do magnetismo mental. Aqui nós vamos ser breves, nós vamos falar somente os elementos que vão facilitar o nosso entendimento do nosso trabalho de radiação mentomagnética que nós estamos fazendo. E vamos utilizar essa apresentação do magnetismo mental mais ligada a algumas propriedades dos nossos corpos energéticos, do nosso corpo sutil, algumas propriedades do perispírito. A primeira que nós vamos apresentar vai ser a expansão. O que acontece? Todos nós temos uma capacidade de expandir o nosso corpo energético. Nosso corpo energético, ele não está restrito ao nosso corpo físico. Pela vontade, nós podemos expandi-lo, envolver pessoas, envolver ambientes, envolver estruturas. Isso advém da própria estrutura do nosso corpo energético, da própria estrutura dessas organizações de energia. A própria organização do espaço-tempo nesses planos, elas são diferentes. Então, isso é uma característica que todos nós temos. Nós conseguimos ampliar e é como se nessa ampliação pudéssemos estar incluindo estruturas, por exemplo, uma árvore. A pessoa expande envolvendo uma árvore, é como se essa árvore estivesse dentro dela. Por esse processo de expansão, ela entra em contato. E essa característica de expansão, ela pode ser desenvolvida nos próprios trabalhos de radiação. À medida que a pessoa trabalha para fins assistenciais, ela desenvolve essa capacidade de expandir os seus corpos energéticos. Eles ficam cada vez mais sutis e permitem, pela vontade, essa expansão. E não só isso, também a pessoa desenvolve a percepção, cada vez mais percebendo as características, as energias do que ela está expandindo. Então, essa é a primeira propriedade que nós gostaríamos de falar. Vamos falar sempre de forma breve. Eu coloquei aqui um trecho da Gênese do Allan Kardec, que ele fala sobre essa característica do perispírito, que é a expansão. Ele coloca aqui: pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, ou seja, a capacidade do perispírito de expandir, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, ou seja, por esse processo de expansão, é como se ele envolvesse e entra ali em uma relação mais direta com espíritos livres, com espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, o que ele quer dizer aqui é que ele expande, entra em sintonia com outros espíritos, encarnados ou desencarnados, e ali ocorre uma troca energética que pode ser boa ou má, né? Dependendo do teor, da evolução desses fluidos. Mas ele permite essa troca. E ele continua: esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. Então, o que ele quer dizer aqui é que essa característica de expansão, quando ele coloca aqui, tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, ou seja, a pessoa ela pode cada vez mais desenvolver. Quanto mais ela conseguir expandir, mais o perispírito com ele se confunde. Então, isso é um trabalho que, à medida que a pessoa ela participa de trabalhos que envolvem essa característica, então ela consegue ampliar
a sua capacidade de expansão. Vamos continuar. Então, vimos aqui a expansão. O outro princípio que nós gostaríamos de falar é a capacidade de sintonia. Sintonia é uma questão tão importante no plano espiritual. É quase que uma lei pétrea. Então, primeiro eu vou falar sobre o fenômeno da sintonia. Vamos supor aqui um diapasão. Esse diapasão, quando a gente bate nele, ele passa o quê? A oscilar. E nessa oscilação, ele gera ali uma perturbação no seu entorno, que é uma onda sonora, com uma determinada frequência. Então, essa perturbação, essa onda sonora, ela se propaga. Se houver um outro diapasão ali próximo, que ela vibre também com a mesma frequência, ou uma frequência muito similar, ou seja, esses dois diapasões, eles vão estar ali na mesma frequência. Então, o que vai acontecer? Os diapasões, eles vão entrar em ressonância. Esse segundo diapasão, ele também vai começar o quê? A oscilar. Então, nós batemos nesse primeiro, ele começou a oscilar, a onda sonora se propagou até chegar aqui, ó, e no momento em que se choca com esse diapasão, como ele tem a mesma frequência natural do primeiro diapasão, ele também começa a vibrar. No momento que ele vibra, ele também emite uma onda sonora, que acaba que vai, ó, novamente repercutir nesse primeiro, que vai ampliar. Os dois, eles ficam ali correlacionados em um processo de ressonância, de sintonia. Então, esse é o fenômeno. O fenômeno da sintonia, ele acontece em estruturas que vibram. Então, estruturas que vibram, elas podem ter o que? A sua vibração ampliada. Se tiver ali outras estruturas vibrando nas frequências parecidas. É um fenômeno que é muito sério, não só no plano físico, mas no plano espiritual. Um outro exemplo de uma ressonância é quando, por exemplo, um copo de cristal e uma pessoa, ela canta, ela emite um som na frequência natural daquele copo de cristal. Então o copo, ó, ele começa a vibrar com uma amplitude cada vez maior, até que tem um ponto que a estrutura física não suporta, ela se rompe. Isso é um processo de ressonância. Bom, agora vamos falar do processo de ressonância ou sintonia. Vamos agora falar do processo de sintonia com os nossos corpos sutis. É isso que nós gostaríamos de falar. Que esse processo também acontece no nosso corpo energético. Por quê? Como nós vimos nos vídeos passados, o nosso corpo sutil, ele vibra. Os campos, que são órgãos energéticos, eles estão ali, ó, vibrando em frequências próprias, peculiares de cada um desses campos. Então ali acontece também um fenômeno de sintonia. E eu vou agora falar da sintonia no organismo energético, basicamente em dois aspectos, que eles não estão diferenciados, mas eu vou diferenciar só para ficar mais fácil a explicação. Uma é sintonia com campos internos. O nosso corpo sutil, como nós vimos, ele é multidimensional. Ele tem muitos campos, muitas estruturas, que cada uma delas estão vibrando. Essas vibrações, elas emitem, elas irradiam energias próprias. E essas irradiações passam a influenciar os outros campos. O que acontece? Se por algum motivo, algum desses campos ele é acionado com mais intensidade, por exemplo, uma pessoa ela se enraivece por algum motivo, então determinados campos dos seus corpos energéticos passam a vibrar de maneira mais intensa. São energias mais densas, mas o que acontece? Essas energias, elas se propagam e passam por um processo de sintonia, a ampliar outros campos que vibram nessa mesma frequência. Então acontecem processos de sintonia ali. Ao mesmo tempo, acontece o contrário. A
pessoa ela pode estar assistindo algum filme muito tocante, algum livro que está enternecendo a sua alma, o seu ser, ela passa a vibrar em frequências mais altas e isso repercute em todo o seu campo energético, em seu campo sutil, fazendo acionar outros campos que vibram em frequências elevadas, isso na sua estrutura interna. E nós também estamos em relação com campos externos, então, por algum motivo, podemos estar próximo de alguma pessoa em algum ambiente que a vibração, as frequências vão ativar em nós campos similares, parecidos. Então, uma pessoa muito boa ou entramos em algum ambiente de prece, alguns ambientes sagrados. Então nós percebemos que o nosso ser, ele entra em sintonia, ele é tocado por aquelas frequências, ativando esses campos mais sutis, mais elevados da pessoa. Isso tudo é um fenômeno de sintonia, ele acontece tanto para frequências elevadas do ponto de vista espiritual, quanto para frequências mais densas. Ainda sobre a sintonia, uma questão importante é a modulação da vibração interna. O que acontece? Esses nossos campos internos, eles não são fixos. Eles podem ser modulados. Pela vontade, a pessoa ela pode ampliar as frequências espirituais, elevando o teor vibratório da pessoa. Então, isso tudo, internamente, ele tem essa grande capacidade de modulação. Algumas pessoas têm capacidades de modular essas frequências mais do que outras. Mas todos nós temos uma capacidade de modulação de frequências internas. O médium, por exemplo, ele tem uma grande capacidade de modular a sua frequência interna. Isso até permite acoplamentos com outros espíritos. Enfim, isso é uma outra questão, mas o ponto principal é que todos nós temos essa capacidade de podermos modificar as nossas vibrações internas. Então agora falamos sobre a sintonia. Vamos continuar. Coloquei aqui só uns trechos ainda sobre a sintonia, só para dar uma ilustrada nesse tema. Tema de sintonia nos trabalhos espíritas é o que tem de mais comum. Coloquei aqui o seguinte trecho. A ascensão espiritual não é diferente, sendo compensadores os esforços e tentativas de sintonia elevada, considerando-se a destinação espiritual que está reservada a todos os homens e mulheres do mundo. Ou seja, a busca por entrar em sintonias cada vez mais elevadas com espíritos de elevado teor vibratório espiritual, com mentores, com espíritos que nos amam, com ambientes que transmitem essas vibrações elevadas. E aí continua. O pensamento é, portanto, o veículo vigoroso que conduz o espírito à sintonia com a faixa de que se constitui e ao campo vibratório de energia que o capta. Então aqui para dizer que o pensamento ele vai ser esse veículo que permite com que o espírito ele consiga entrar em sintonia com as faixas com as faixas ligadas ao pensamento dele. Então isso aqui foi um trecho que eu tirei de um livro do Manuel Filomeno de Miranda chamado Reencontro com a Vida. Vamos continuar. Já falamos da característica de expandir, de entrar em sintonia. Agora, o outro princípio de magnetismo mental também importante para esses nossos trabalhos de irradiação mentomagnética é a capacidade de irradiação, muito importante nos nossos trabalhos. Todos nós estamos irradiando o tempo todo, pelo simples fato de todos os nossos campos sutis estarem vibrando, eles estão irradiando, exteriorizando energias. Isso nós também já vimos nos vídeos
passados. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre a característica de irradiação. Então, alguns parâmetros da irradiação, ou seja, essa capacidade de exteriorizar, de ampliar a emanação de nossa energia advindo dos corpos sutis. O primeiro parâmetro de irradiação que nós queremos falar aqui é a intensidade. Todos nós estamos irradiando. Um ponto importante é que nós podemos ampliar essa irradiação simplesmente pela vontade. Nós podemos ampliar utilizando essa força volitiva e irradiarmos mais. Então, é como uma mãe que ela olha o seu filho e ela sente aquela irradiação de amor se ampliar em direção ao seu filho, envolvendo naquele amor tão bonito. Então, pela vontade, ela pôde ampliar, aumentar a intensidade dessa irradiação. Então, esse é um parâmetro muito importante. Pelo trabalho de irradiação, a pessoa ela desenvolve cada vez mais um aporte energético que permite maior capacidade, maior intensidade dessa irradiação. Um outro princípio, um outro parâmetro de irradiação que queremos falar é a frequência. Todos nós estamos irradiando o tempo todo. A questão é, o que nós estamos irradiando? Qual é o teor dessa irradiação? Qual é a frequência, as características espirituais dessa irradiação? Se uma pessoa está muito brava por algum motivo, ela está irradiando ali energias de teores mais densos. Então, ou seja, ela está irradiando, mas essa irradiação ela não é boa. Então, ela acaba trazendo uma intoxicação no seu ambiente em torno. O ponto é conseguirmos irradiar em frequências cada vez mais altas, mais sutis, mais diáfanas do ponto de vista espiritual. Então temos que cada vez mais adquirir essa característica de irradiar em grande quantidade e nas frequências mais espirituais possíveis. Então isso é algo que se desenvolve cada vez mais buscando entrar em sintonia com essas frequências mais altas e irradiarmos. Um outro parâmetro que gostaríamos de falar é sobre a constância. Então, por exemplo, em trabalhos de radiações espirituais para fins assistenciais, por exemplo, as irradiações de amor que nós realizamos em nossas atividades. É importante que cada vez mais a pessoa ela consiga manter uma constância nessas frequências que ela está tentando emitir. Porque às vezes nós podemos estar ali irradiando e aí nos distraímos com algum assunto, com alguma questão que tem que resolver e ali nós perdemos essa sintonia, essa irradiação, de modo que ocorre ali uma variação nessa irradiação. Então, esses 3 parâmetros que eu coloquei aqui, que a intensidade nós podemos ampliar pela vontade a capacidade de irradiação, ampliar a frequência, buscando frequências cada vez mais sublimes do ponto de vista espiritual, e a constância, procurarmos manter cada vez mais a constância. Isso tudo é ampliado quando estamos em sintonia com o mundo maior, quando estamos em sintonia com os nossos mentores, porque essa irradiação ela se amplia exponencialmente quando estamos ligados com o mundo maior, com a espiritualidade amiga, de forma que somos somente canais, somos somente instrumentos dessa energia benéfica de amor. Então esse é um ponto muito importante, porque quanto mais entrarmos em sintonia com o mundo maior, mais intensos esses parâmetros eles se tornam no seu sentido mais espiritual. Tudo bem? Então, ainda sobre a irradiação, uma questão muito importante é
as energias irradiadas possibilitam fins assistenciais. Quando nós irradiamos, nós estamos irradiando energias de todo o nosso corpo energético e também de corpos que estão aqui mais ligados ao nosso corpo denso, que é o nosso duplo etérico, o nosso corpo físico e o duplo etérico. Essas energias, elas são mais densas, aqui ligados à estrutura do plano físico, mas essas energias, quando são irradiadas, são exteriorizadas com o máximo de intensidade, nas frequências mais sutis, mais elevadas espiritualmente possíveis, elas são utilizadas para fins assistenciais. Essa energia é extremamente útil para o mundo maior, para as equipes espirituais, para serem utilizadas para fins assistenciais. Por isso que é tão importante esse trabalho entre encarnados e desencarnados para fins assistenciais, porque nós conseguimos doar uma energia com características que são muito importantes para os irmãos e irmãs que estão sendo acolhidos para serem tratados, para serem auxiliados, para serem harmonizados, para trabalhos de cura. Então, essas energias são muito importantes, por isso que precisamos cada vez mais de irradiadores de amor em grupos os mais variados possíveis, que trabalhem com algum tipo de irradiação espiritual para auxiliar não só encarnados, mas desencarnados. São trabalhos muito amplos, muito bonitos, que acontecem nessa relação entre encarnados e desencarnados. Uma outra característica muito importante de irradiação é irradiação em grupo. Pelo seguinte, cada pessoa ela irradia uma energia própria, é única, é singular de cada pessoa. É como se fosse um instrumento musical. Cada instrumento musical, o momento em que ele emite um som, ele tem um timbre próprio. Então a pessoa ela escuta e fala assim, poxa, aquilo é um violino, aquilo é um piano, aquilo é um oboé. É porque cada som ele tem um timbre próprio. Mesmo que estejam todos na mesma frequência, ela tem essa característica peculiar. Com cada um de nós, estamos emitindo energias completamente singulares, próprias de cada um de nós. Vou colocar aqui um outro exemplo. É como se uma árvore, um pé de café, ali o café ele vai fornecer energias que vai ativar uma pessoa, ou uma camomila vai acalmar a pessoa. Então, são características próprias que são utilizadas para fins assistenciais. Uma precisa ativar uma pessoa que está mais em depressão, o outro precisa acalmar uma pessoa que está muito agitada. O que ocorre? Uma irradiação em grupo, cada um vai estar emitindo, irradiando energias próprias, energias únicas. E essas energias, elas são utilizadas pelo mundo maior para fins assistenciais. E tudo isso ocorre estruturado em uma ciência que está muito além do que nós ainda podemos conceber. Essa dinamização que o mundo maior realiza dessas energias, elas são separadas, elas são dinamizadas, elas são reorganizadas para vários fins, para trabalhos de cura, para a construção de remédios, para trabalhos de acolhimento. Enfim, é tão ampla essa ciência. Agora, nesse terceiro milênio, cada vez mais vamos adentrar na ciência energética. Irradiação e o organismo energético. É o seguinte, as pessoas que participam de trabalhos de irradiação, qualquer que seja, ou passe, ou os trabalhos de irradiação de amor, irradiação eletromagnética, o trabalho de reiki, de jorei, qualquer trabalho que cada vez mais ela desenvolva essa característica de irradiação, ou trabalho no seu dia a dia. No trabalho, ela está ali irradiando amor com as pessoas, à medida que o indivíduo ele desenvolve essa capacidade de irradiar energias em altas frequências, irradiar amor. O seu organismo energético ele passa cada vez mais a se estruturar
para aumentar o seu aporte energético e permite ampliar essa irradiação. Seria como se fossem aquelas pessoas que vão começar uma academia. Há muito tempo ela não participa, não faz um exercício físico. No primeiro dia da academia, ela quase que não consegue realizar os exercícios, ela tem muita dificuldade. No outro dia, ela se sente cansada, com a sua musculatura doendo. Mas à medida que ela vai perseverando e realizando os exercícios na academia, cada vez mais ela vai tendo um condicionamento físico, a ponto de ela conseguir realizar os trabalhos na academia cada vez com mais intensidade. Pode ir para a rua e começar a trabalhar para correr numa maratona. Isso tudo por quê? Porque o organismo ele foi se desenvolvendo devido a esses exercícios que a pessoa está realizando. A mesma coisa acontece com as irradiações energéticas. À medida que a pessoa ela desenvolve a sua capacidade de irradiar amor, de irradiar frequências de alta significação espiritual, cada vez mais aumenta o aporte energético dessas irradiações. Cada vez mais ela consegue irradiar e doar fluidos benéficos para pessoas queridas, para nos ambientes em que está frequentando, no seu trabalho, para todo o planeta, mas ela participa de trabalho junto com o mundo maior, inclusive em desdobramento pelo sono, ela participa de grupos de auxílio. Tudo bem? Então separei aqui um trecho de irradiação, que é do André Luiz, no Mundo Maior. Um trecho tão bonito sobre o trabalho de irradiação de amor, de espíritos que cada vez mais eles se desenvolvem nessa capacidade de irradiar esses fluidos tão enternecedores, tão amoráveis. Então olha aqui, estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com seu amoroso magnetismo. E notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Ou seja, esse ser, essa mulher de tamanha elevação, a sua irradiação era um magnetismo tão amoroso que entrou em sintonia com espíritos necessitados, que ele chama aqui de dois desventurados, e modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com um indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Que lindo, essa energia de tamanha intensidade, de tão alta frequência, com uma constância tão imensa, ali envolvendo esses dois espíritos necessitados. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual, e reparei, de minha parte, que ambos registraram abalo mais forte e indisfarçável. Que bonito, que bonito. É essa característica que precisamos trabalhar cada vez mais para ampliar essa irradiação de amor. Vamos continuar. Então falamos da capacidade de expansão, de sintonia, de irradiação. Agora mais uma característica do magnetismo mental importante, a ideoplastia. Um tema tão importante e tão importante nos nossos trabalhos de irradiação mentomagnética. Vamos começar falando da plasticidade dos planos energéticos. Nos planos sutis, as substâncias daqueles planos, as substâncias energéticas, elas são muito mais plásticas, elas são muito mais moldáveis, volúveis. Muito mais, por exemplo, do que no nosso plano físico, a matéria do nosso corpo. Porque aqui é muito mais denso. Nos planos sutis, ela tem essa plasticidade. E não só isso, essa plasticidade, ela pode ser estruturada
sobre os influxos mentais. Então, a mente, ela cria ali o arcabouço mental e movimenta essas energias desse plano, criando formas, pensamentos. Essas criações mentais são chamadas de ideoplastia. Então, quando falamos de ideoplastia, são essas formas que nós criamos. Vamos falar da ideoplastia no organismo energético. No nosso organismo energético, nós estamos criando formas o tempo todo. Quando nós pensamos, nós estamos, de certa maneira, criando ali um arcabouço mental, estamos movimentando energias e criando ideoplastias. Podem ser ideoplastias boas ou podem ser ideoplastias ruins. Depende do teor do pensamento da pessoa. Quanto mais elevado o pensamento, mais elevada vai ser essas criações mentais. Mais úteis essas criações mentais podem ser para outras pessoas. E aqui nós estamos incluindo esse tema porque nos trabalhos de radiação mentomagnética vão ter algumas metodologias que vamos utilizar ideoplastias para fins assistenciais. Pela vontade, vamos estar ali ideoplastizando canais, condutos energéticos, conectando campos mais elevados com campos que estejam precisando, ou vamos estar criando esferas energéticas terapêuticas. Então, nos trabalhos de irradiação mentomagnética, vamos utilizar muito a ideoplastia. Mas é importante dizer que o mundo maior intensifica a capacidade ideoplástica. Então, nesses trabalhos, vão sim ideoplastizar, mas os mentores é que vão estar ali auxiliando nas construções dessas formas ideoplásticas para fins assistenciais. Por isso, tão importante mantermos a sintonia com o mundo maior em cada uma dessas criações que forem realizadas. Tudo bem? Coloquei aqui um trecho do Manuel Filomeno de Miranda, do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Um livro muito interessante, muito bom. Coloquei aqui um trecho com ideoplastia que seja benéfica, que é o que nós queremos nos trabalhos de radiação mentomagnética, que todo ele é voltado para fins assistenciais. Então o trecho é no sentido oposto, porque antes ele estava falando sobre as ideoplastias que não eram boas. Aí eu coloquei o trecho agora das ideoplastias felizes. Então, no sentido oposto, as ideoplastias felizes que compõem as formas pensamentos superiores propiciam o êxtase, emulam ao avanço, fornecem o ânimo para o ininterrupto crescimento íntimo e o autotransformar-se, esteja o espírito no corpo físico ou liberado da sua injunção. Então, a ideia é cada vez mais trabalharmos para criarmos ideoplastias felizes, formas que sejam utilizadas nesses trabalhos de cura que estão acontecendo, no trabalho de regeneração que está acontecendo na humanidade. Então, continuemos. Vamos falar agora de mais um princípio, vai ser o último princípio que nós vamos falar, que vão ser úteis para os nossos trabalhos de radiação mentomagnética. Já falamos da característica de expansão, já falamos da característica de sintonia, já falamos da característica de irradiação, já falamos da característica de ideoplastia e, basicamente, esses quatro juntos, características de expandir, de sintonizar, de irradiar e de ideoplastizar, vai gerar um que é extremamente importante nesses nossos trabalhos de radiação mentomagnética e, na verdade, em qualquer trabalho espiritual, que é a conexão. Quando nós formos falar aqui de conexão, nós estamos falando aqui de conexões como condutos reais, estruturas reais que conectam duas partes e que ali há uma troca energética, uma troca de informação. Não é só algo abstrato. Realmente existem canais energéticos. Então, a conexão, nós vamos estar aqui nos referindo a conduto energético.
Isso é muito importante. Então, por exemplo, vamos supor, aqui um caso bem simples, envolver uma plantinha. A pessoa está cuidando de uma planta. Então, ela pode ali, no momento em que ela está mexendo, ela está expandindo o seu corpo energético, envolvendo aquela planta. Ela pode estar entrando em sintonia. Ela está ali irradiando energias benéficas. Está ideoplastizando conductos energéticos de maneira que fortalece essa conexão com a planta. Tão pequena uma planta, mas isso acontece com pessoas, acontece em ambientes, acontece nos nossos trabalhos assistenciais. Nós estamos expandindo, entrando em sintonia, irradiando, ideoplastizando de maneira que vão criando estruturas reais, energéticas, que conectam partes. Então isso nos mostra o quê? Que estamos completamente interconectados. Então, o nosso organismo energético, ele se encontra totalmente conectado. Quanto mais sutil o nosso corpo energético, mais ele está interconectado com outras estruturas, mais essas conexões elas acontecem além do espaço e do tempo. Não existem limites que falem, opa, isso aqui sou eu e isso aqui é outro. Estamos em constante trocas energéticas devido a essas conexões, esses condutos que nos ligam. O cérebro físico, nós sabemos que eles estão totalmente interconectados em uma grande rede complexa de neurônios. Essa estrutura é um padrão mais denso da estrutura dos corpos sutis. Ali é como se fosse uma grande rede conectada com muitos seres, com muitos locais, com ambientes do nosso passado, com mentores, com espíritos necessitados. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas conexões. Então, conexão no ser humano, uma conexão extremamente importante nesses trabalhos é a conexão com o mentor e a espiritualidade amiga. Então, olhem só, por um processo de expansão, podemos buscar entrar em sintonia com os nossos mentores. Então, expandimos procurando envolvê-los, buscamos entrar em sintonia com os nossos mentores. Ali nós irradiamos energias e ideoplastizamos, buscando esse contato. Então, ali está sendo criado o quê? Conexões com os nossos mentores. Eles participam igualmente, fortalecendo esses canais energéticos entre campos mentais, entre estruturas de nossos corpos sutis, fortalecendo essa união com os nossos mentores, com espíritos amigos, com a espiritualidade amiga. Então, nos trabalhos assistenciais, é importante que o grupo ele se expanda, buscando envolver a todo mundo maior, entrar em sintonia, irradiar essas energias e ideoplastizar, buscando criar essas conexões com todo mundo maior. E ali se forma como se fosse um grande organismo assistencial, um grande organismo que vai ser um campo energético para fins de cura, para fins de trabalhos no bem. Que bonito! E precisamos buscar cada vez mais fortalecer a conexão com os nossos mentores, com as nossas linhagens espirituais no bem. Porque esses condutos energéticos, eles têm uma troca de energias, têm uma troca de informações de ambos os lados. Então isso é muito importante. Outras formas de conexão com o obsessor, com espíritos que por algum motivo nós permitimos essa conexão, ou por questões do passado com esses espíritos, ou por algum vício nosso, podemos acabar criando conexões com espíritos, nos vinculando a espíritos que acabam que estão sugando as nossas energias, criando ali um processo de união
cada vez mais profunda. Então é um outro tipo de conexão, que é um tipo de conexão que é malsã. Devemos procurar cada vez mais utilizarmos, nos conectarmos com o mundo maior e a conexão com os espíritos necessitados para fins assistenciais, junto com o mundo maior, para acolhê-los, para auxiliá-los, para irradiar amor, para criar ali processos de cura. Então, se tiver que ser a conexão, tem que ser esse tipo de conexões, com fins acolhedores, de assistência espiritual. Outro tipo de conexão é a conexão com a natureza. A natureza são verdadeiros mananciais de energia sutis. As florestas, os oceanos, as cachoeiras, são locais que têm ali uma grande profusão de energias da natureza. Nós podemos, por um processo de expansão, entrar em sintonia com esses locais. Se estivermos, por exemplo, numa praia, se expande, entre em sintonia com aquele ambiente. No processo da irradiação e ideoplastização vai se criar conexões e a partir dali há uma troca energética com toda a natureza. Um exemplo belíssimo, um grande exemplo nosso é o Francisco de Assis, que está em profunda conexão e permuta com a natureza, com os animais, com as plantas, com a atmosfera. Então é um tipo de conexão muito importante e que nos trabalhos assistenciais essas conexões elas são tão amplas, os mentores acabam conectando com esses sítios, esses mananciais energéticos. Estamos ligados com a natureza que fornece elementos muito importantes para todo esse trabalho. Conexão com o passado. Os nossos corpos energéticos, nós temos ali campos que armazenam nossas vivências do passado. Mesmo que no consciente nós não estejamos nos lembrando, eles estão ali. Esses campos, eles vibram e o fato de vibrar, ele acaba entrando em sintonia e entrando em conexões com todos aqueles espíritos, aquelas pessoas com que nós convivemos com o passado. Esses campos estão ali vibrando. Estamos conectados com esses ambientes, com essas pessoas. Essas pessoas, elas podem estar encarnadas ou elas podem estar ali desencarnadas em outros locais, mas estamos em conexão. Então, é importante que cada vez mais, nesses nossos trabalhos de irradiação, sem nós percebermos, os próprios mentores, eles vão criando, vão permitindo que esses campos do passado sejam sutilmente abertos e essas nossas energias envolvem esses espíritos, principalmente se forem experiências que foram traumáticas, que estão ali a repercutir no nosso caminho evolutivo. Mais cedo ou mais tarde, vamos lidar com cada um dessas estruturas nos campos mentais que nos trouxeram traumas e vamos acolher aqueles espíritos, vamos perdoar, vamos irradiar amor e vamos curar cada um desses campos. Isso se dá pelo motivo dessas conexões internas que nós temos com o nosso passado envolvendo todos esses grupos. Tudo bem? Então, coloquei aqui também um trecho da Gênese do Allan Kardec. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Que bonito essa parte aqui da Gênese do Allan Kardec, né? Quando ele coloca as ramificações dos fios condutores do pensamento a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, né? Trazendo essas conexões que nós temos e que são conexões reais, porque olha só, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, ou seja, há essa troca de energias o tempo todo. Então, uns princípios que foram colocados aqui é essa característica de expansão. Então, a pessoa ela se expande
e ali nessa expansão ela envolve, né? Então nós citamos, por exemplo, o mundo maior. Então podemos expandir e envolver, entramos em sintonia. Pelas nossas irradiações e pela ideoplastia, pela intenção de se conectar com o mundo maior, é criado ali canais energéticos, formando um grande campo de união. Então, esses princípios do magnetismo mental nós vamos utilizar no nosso trabalho de irradiação. Tudo bem?